A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Judas, capítulo 1, no versículo 3, que diz: Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Esse livro de Judas só possui um capítulo. E esse livro ele tem um propósito de lembrar a igreja a necessidade de uma constante vigilância, a se manter firme na fé e opor-se às heresias. Esse livro ele foi escrito por Judas, e Judas era irmão de Jesus, e de Tiago. O destinatário desse livro é os judeus, cristãos e os crentes em todos os lugares. Então, para nós, foi escrita aproximadamente no ano de 65 depois de Cristo, e a partir do primeiro século a igreja ela foi ameaçada pelas heresias e pelos falsos ensinos, portanto devemos nos manter sempre em guarda, né? E é isso que Judas ele se preocupa e ele escreve, né, contra os ímpios e os falsos mestres. Nós vamos observar que ele começa dizendo no primeiro versículo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardado em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, né? E ele, no versículo 3, ele começa a dizer: Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever exortando-vos a lutar pela fé, entregue aos santos de uma vez por todas, né? Então aqui Judas ele está escrevendo e ele vê a necessidade, né, que o Espírito Santo de Deus ele vê a necessidade até nos dias de hoje, né, de como nós estamos passando, estamos vivendo, né, oposições, né, a pessoas que estão que vivem em oposição a Deus, né, e aos seus seguidores, né, pessoas que criam heresias, que estão tentando de todas as formas minar, impedir realmente com que a verdadeira palavra seja pregada e ministrada. Então Judas ele envia essa mensagem a todos nós, como também aos crentes daquela época que estavam vivendo, né, e passando por situações ali que eram que precisava dessa exortação. Ele está falando aqui aos domésticos da fé, àqueles que conhecem a palavra. Ele não está trazendo esse conselho para aquele que não tem o conhecimento, mas ele está trazendo, né, aos amados de Deus, aos servos do Senhor. E ele diz no versículo de número 4, e a palavra diz: por certos homens se infiltraram entre vós sem que fosse notado. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Mesmo que já soubessem de tudo isso, quero lembrar-vos de que depois de libertar um povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram. Nós vamos observar que Judas ele vai falar aqui, né, de homens infiltrados, pessoas que estavam infiltrados no meio do povo de Deus já há muito tempo, né? E isso eles já estavam ali com o objetivo, né, de mudar, né, a toda a palavra, mudar a graça do nosso Deus, né, criando ali libertinagem, liberações, né, negando o nosso único soberano, né? Ele bota aqui o Senhor Jesus Cristo, mas ele vai dar um exemplo de pessoas que rejeitaram a Cristo, de povos que rejeitaram
a Cristo e pagaram um grande preço, né? E pagaram um preço. Quando ele diz, né, no versículo 5, mesmo que já soubesse de tudo isso, quero lembrar-vos de que depois de libertar um povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram. Os anjos que não mantiveram seu domínio, mas deixaram sua própria habitação, eles os têm confinado nas trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. A semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza. Foram postos como exemplo, sofrendo, né, a pena do fogo eterno. Então, aqui nós vamos ver que Judas ele vai apresentar três exemplos de rebelião. Né? Três exemplos. Ele vai falar sobre a nação de Israel, né, que, embora tivesse sido libertada do Egito, recusou-se, né, a confiar em Deus, né, a entrar na terra prometida. Ele vai falar sobre os anjos, né, que, embora inicialmente fossem, fossem puros, né, santos, né, e viesse na presença de Deus, né, alguns deles cederam ao orgulho, né, unindo-se a Satanás em sua rebelião contra Deus. Daí ele fala também das cidades de Sodoma e Gomorra, né, cujos habitantes eles estavam tão dominados pelo pecado que Deus os eliminou da face da terra. Então, se o povo escolhido, os anjos, né, e as cidades pecadoras foram castigadas, sem dúvida esses falsos mestres seriam, né, severamente punidos. Então, eles rejeitaram a Cristo. Né? Esses falsos mestres, eles estão no tempo deles, estão como nos dias de hoje existe. Não pense que vai passar impune, porque para o povo de Israel não passou impune. Né? Para os anjos que ali se rebelaram, não passou impune. E nem para aqueles que estavam na cidade de Sodoma e de Gomorra também passou impune. Então, nós precisamos a cada dia entender, né, que o Senhor ele está sempre pronto a nos perdoar, para que nós venhamos se reconciliar com Ele em todo momento. Estamos prontos para isso. O Senhor está à disposição para isso. Né? Mas muitas pessoas não querem crer em Deus, né? Estão condenadas ao fogo aqueles que estão rejeitando ao Senhor. Né? Mas isso está claramente ensinado nas Escrituras, né? Os pecadores que não procuram o perdão de Deus enfrentarão a eterna separação da sua presença, de sua presença. E Judas ele faz essa advertência a todos que o rebelarem, né? Ignorando ou rejeitando a Deus. Nós vamos observar que todos esses povos, toda essa cidade não se manteve de pé. E se nós olharmos hoje para os dias de hoje, muitos são aqueles que estão cometendo, né, os mesmos pecados, estão indo pelo caminho dos mesmos erros daqueles que foram condenados ao fogo, daqueles que foram até mesmo povos que foram destruídos. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar a cada dia, né, passando, entrando, andando de acordo com o que está na palavra do Senhor, né? Não rejeitando a Cristo, não vivendo uma vida do jeito que nós achamos que ela deve ser vivida, mas vivendo uma vida de acordo com o que a palavra de Deus ela tem nos impulsionado e nos direcionado. Então, ele bota da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos. Então, são pessoas que, como Judas ele já diz, estavam dentro, estavam envolvidos, estavam no dia a dia da igreja ali, e ali eles estavam puxando para o outro lado. Então, estavam ali vivendo de uma maneira ao qual eles não glorificavam ao Senhor, não glorificavam, não exaltavam o nome santo do Senhor. Nós vamos observar que no versículo de número 9 ele diz: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo,
disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, né, você tem autoridade também de, nesse dia, quando o inimigo ele vier estar realmente tentando contra a sua vida, tentando colocar coisas na sua vida, você tem toda a autoridade para repreender no nome santo de Jesus. Mas para isso, nós precisamos estar em Cristo Jesus para ter autoridade. Precisamos estar cheios do seu Espírito para que nós possamos realmente se abrir a nossa boca e com autoridade, né, expulsar no nome do Senhor Jesus toda malignidade, todo mal, tudo que esteja tentando, né, até mesmo entrar, impedir, criar situações, criar desordem, né, colocando em seu pensamento, em nosso pensamento, coisas que não vão edificar. Né? Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você tem lido, cuidado com o que você está, quem está ministrando na sua vida, né? Precisamos a cada dia buscar do Senhor realmente, pedir que Ele abra os nossos olhos espiritual, porque muitas pessoas estão se infiltrando em vós, como no meio de nós, como Judas ele vai dizer, né? Sem que fosse notado. E ele diz aqui, desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. Então, desde muito tempo, eles são homens ímpios que mudaram a graça do nosso Deus. Então, não aceite um outro evangelho a não ser aquele que seja de Cristo Jesus. Não aceite um outro evangelho que não seja a verdade de Cristo, que não seja a palavra de Deus, não seja algo que vai nos confrontar, que vai nos chamar realmente, vai nos constranger para que nós venhamos mudar a nossa vida, mudar a nossa situação. Porque o que muitos têm ensinado aí fora, o que muitos têm mostrado, não é o Evangelho de Cristo Jesus. É algo que muitas das vezes é até agradável, mas isso não garante a salvação das nossas almas, isso não garante realmente uma vida eterna com Deus, porque nós vamos observar que todos que pecaram, né, os israelitas, os anjos, né, e os cidadãos de Sodoma e Gomorra, eles foram destruídos. Eles não herdaram a terra prometida, mas todos aqueles que estiverem em Cristo Jesus, vivendo de acordo com a sua palavra, né, que estiverem realmente sendo direcionados pelo Espírito Santo, pode ter certeza, esse sim vai ter um encontro com Cristo Jesus. Então, que o Senhor te abençoe nesse dia, que você fique com essa palavra. Amanhã nós vamos dar continuidade, falando a respeito de um livro que pode parecer que é um capítulo, mas é rico, né, em informações, e o Espírito Santo de Deus ele nos direciona. Eu tenho certeza que nós vamos falar mais e mais dessa palavra. Que Deus te abençoe nesse dia.